Boa tarde a todos. Nos reunimos mais um sábado na palestra do Consolador, nossa palestra costumeira de todos os sábados. Nós vamos nos preparar para a tarde de hoje. Sidney Fernandes. Sidney Fernandes é de Bauru, orador e escritor espírita, trabalhador do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade, da cidade de Bauru. Esse centro era onde trabalhava também o Richard Simonetti, o Nazil, que vocês conhecem também, é um centro grande lá de Bauru, muito profícuo, muito bom centro. Então, nós temos muito prazer em receber o Sidney. Tem ele vários livros publicados, uns 12 livros publicados, um já editado para ser lançado no próximo ano, em 2021, e um em andamento também para ser publicado e lançado, com certeza, no próximo ano. É um amigo incondicional, uma pessoa muito querida, como eu já falei. Pedimos a Deus que o ilumine e o abençoe. Sim seja. Com você, Sidney, por favor. Olá, Francisca. Muito obrigado pelo generoso convite. Agradecido pelas suas palavras, principalmente em relação à nossa casa aqui de Bauru, que procura realizar um bom trabalho, assim como a sua casa, o Consolador, e tantas outras de Araraquara, que fazem um trabalho extraordinário. Como estamos, assim, muito próximos da data em que supostamente Jesus teria nascido, nós sabemos que a data não é exata, nem a ocasião também. Basta a gente se lembrar um pouquinho de alguns textos evangélicos que falam de pastores, de animais, e se tivesse acontecido realmente em dezembro, não teríamos essa paisagem, e muito menos Jesus poderia estar nem numa manjedoura, nem em uma pousada, e também a distância que ele percorreu também não condiz com a realidade. Hoje há estudos históricos para se saber exatamente para onde realmente Jesus foi, onde ele nasceu. Porquanto fica difícil a gente imaginar que uma mulher grávida pudesse, no lombo de um morrinho, andar 150 quilômetros. Mas nada disso importa. Onde nasceu Jesus, qual foi a época exata. O que importa para nós é que ele foi o protagonista da maior revolução espiritual registrada pela história da humanidade. As claridades que Jesus trouxe, sobretudo os seus exemplos, os seus atos, sem dúvida, passados mais de 2000 anos, constitui um seguro roteiro de aperfeiçoamento, é um protótipo jamais imaginado para que o homem pudesse seguir e aperfeiçoar-se na vida terrestre. O trabalho de Jesus começou muito antes. Aliás, se formos pegar mesmo o primeiro instante da sua intervenção, data do deslocamento daquela massa enorme do Sol, do nosso astro-rei. Esse deslocamento foi presidido por Jesus, acompanhado, até que ele pudesse se resfriar e pudesse começar a receber os primeiros habitantes que povoaram o planeta Terra. Então, desde a ameba até o momento atual, em que nós
consideramos o homem como sendo o ápice dessa escala evolutiva física, Jesus já estava trabalhando por nós muito antes de o conhecermos. Mas mesmo antes daquela reunião dos responsáveis pelo planeta Terra, que coordenou a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus no planeta Terra, 6.000 anos antes desse momento, Jesus já começou a enviar mensageiros, missionários, a fim de preparar a humanidade para as elevadas finalidades da vida. A mensagem de Jesus, ilustrada por parábolas, advertências, continha as verdades gloriosas e eternas do determinismo, do amor e do bem, lei de todo o universo. Mas Jesus sabia que a colheita não seria breve. Sabia que ele teria que semear, aguardar, tornar a semear. E o semeador sabia que, não obstante os longos preparativos, a colheita não seria breve. As almas convidadas ao esforço regenerador teriam grande dificuldade para assimilar a mensagem. A mensagem de Jesus foi calcada em instruções de outras esferas. Ele trouxe para o planeta Terra essa mensagem, mas sabia que ela não seria aceita, assimilada imediatamente pelos habitantes do planeta Terra. Embora regada pelas palavras sábias e compassivas dele, ele que veio pessoalmente para trazer essa mensagem, para ressaltar a mensagem, para confirmar os profetas e mensageiros, missionários, que ele vinha já programando 6.000 anos antes da sua vinda para a Terra. Ele sabia que essa colheita não seria breve. No Evangelho, nós temos que considerar um fato muito importante. Jesus convocou Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não fora esse iluminado. Primeiro, que Jesus nem seria conhecido. E segundo, que o cristianismo não ganharia contornos de universalidade. Jesus convocou o espírito luminoso, enérgico de Paulo de Tarso. Graças à sua fibra, à sua dedicação, à sua fidelidade ao Cristo e à sua determinação, a mensagem cristã espalhou-se por todo o Mediterrâneo, ganhando contornos de universalidade. De igreja em igreja, de cidade em cidade, o convertido de Damasco inflamou corações e, com as suas epístolas, tornou o Cristo conhecido por todo o planeta Terra. Mas mesmo com o trabalho de Paulo, mesmo com o trabalho de filósofos, homens de grande saber, emissários que vieram coadjuvar a grande obra do Cristo, constatou-se um gradativo afastamento das criaturas da mensagem cristã. Infelizmente, da parte dos religiosos, nasceu a corrupção e a deturpação dos conceitos cristãos. E da parte do povo? Infelizmente, em pouco tempo, esqueceram-se da mensagem do Cristo, desprezaram as leis divinas e começaram a procurar a salvação por meios menos complicados, porque o próprio Cristo já trouxe a semente da transformação interior e a luta contra os maus sentimentos, que hoje é a bandeira do Espiritismo. O povo estava querendo
um quebra-galho, querendo alguma coisa menos complicada, sabe? Queriam ir para o céu, mas não queriam pagar esse preço. O preço da autotransformação, o preço do perdão, da benevolência, da implantação do amor nos corações. Mecanismo criado em meados da Idade Média, surgiram as tais indulgências. O que eram as indulgências? Era a remissão completa dos pecados cometidos através do pagamento monetário. Após adquirir uma indulgência, o comprador estaria com seu lugar garantido no céu. André Luiz nos traz, em uma de suas obras, a decepção de um médico que chega à espiritualidade ansioso para adquirir o céu porque ele tinha feito um pagamento, uma doação muito grande. Ele chegou ali, decepcionou-se. E temos muitas outras histórias relacionadas com a venda de títulos, de passaportes garantindo o céu. A partir do século XIV, essa forma de ganho financeiro passou a ser execrada por homens de bem. Faça-se justiça. No começo, a indulgência era uma maneira de os sacerdotes honestos oferecerem aos homens que tinham muito dinheiro, que sinceramente estavam arrependidos dos seus crimes, dos seus pecados, dos seus comportamentos viciosos, e vieram mesmo os conselhos dos sacerdotes. Olha, se você quer estar bem com Deus, contribua com aquele orfanato, com aquelas criaturas de idade que estão passando fome. Mas, dali a pouco, aquilo se transformou num ganho financeiro invejável. E esse ganho financeiro passou a ser criticado com muita veemência por homens de bem, como, por exemplo, John Wycliffe, na Inglaterra, Jan Hus, tão conhecido no meio espírita, na Boêmia, e já no século XVI, pelo monge agustiniano Martinho Lutero. A verdade é que os homens começaram a perceber que, com base num preceito, numa promessa do Cristo, de que ele mandaria um novo consolador para complementar as suas palavras, surgiram vários nomes de filósofos propondo-se a complementar a mensagem do Cristo, na condição de consolador prometido. Um dos mais conhecidos foi Maniqueu, um filósofo cristão do século III, de origem iraniana. Quando jovem, ele teve uma visão em que o seu anjo protetor recomendou que ele se afastasse do mundo para receber a revelação de uma nova religião, que iria purificar as mensagens até então recebidas somente pelos profetas e religiosos. A principal preocupação de Maniqueu era restaurar princípios de Zoroastro, Buda e do próprio Jesus, que, segundo o seu entendimento, haviam sido esquecidos, desprezados. Mas o grande pecado de Maniqueu foi dividir o mundo em duas metades. Daí surgir o termo maniqueísmo. Ele achava que aqueles que estivessem no bem, ótimo, mas os que estivessem no mal, a outra metade do planeta, não teriam qualquer esperança depois que assumiram a condição de mal. E isso veio ser esclarecido e contestado com muita veemência pela doutrina espírita, que no século XIX veio acabar com as penas irremissíveis e, de uma certa forma, sepultar, pelo menos no aspecto religioso, o maniqueísmo. Embora, como daqui a pouco veremos, o maniqueísmo dure até hoje em outros aspectos da sociedade.
Emmanuel pondera que a sociedade humana não poderia de forma nenhuma fazer uma divisão, separando de um lado bons e maus. A doutrina espírita nos ensina que nenhuma só alma está irremediavelmente perdida. Não existem, portanto, as chamadas penas irremissíveis. Todos pertencemos à mesma família, composta, de um lado, por aqueles que já começaram a compreender o Pai, e por outro, por aqueles que ainda não conseguiram pressenti-lo, mas que gradativamente, com o progresso a que estão sujeitos, um dia poderão acalentar o Pai em seus corações. Como dissemos, o maniqueísmo perdura até os dias atuais, principalmente na área da política. As ideias maniqueístas espalharam-se pelas fronteiras com a China, pelo norte da África, e mesmo tendo sido combatidas pela Igreja como heréticas, ficaram vivas durante a Idade Média e perduram, infelizmente, em alguns círculos religiosos até os dias atuais. A sobrevivência desses conceitos especula-se que provavelmente ocorreu porque o maniqueísmo, por algum tempo, foi defendido por o nosso querido Agostinho de Hipona, o nosso querido Santo Agostinho, antes de aceitar a mensagem cristã. E hoje, no campo político, econômico e social, existe ainda o maniqueísmo, porque as pessoas acham que quando uma criatura é irrecuperável, ela não tem mais jeito, e não se cogita mais das suas qualidades. Quando nós nos recusamos a ver o lado bom de uma pessoa, de um adversário político, nós estamos praticando o maniqueísmo. Há poucos dias, eu tive uma bela surpresa quando um dos candidatos a prefeito, às vésperas da eleição, alguém disse para ele: olha, o seu inimigo está doente. Inimigo? Eu não tenho inimigos. Essa pessoa a quem você está se referindo é o meu adversário político, mas eu estou orando muito para que ele se recupere logo. Isto é, quebrando essa mania, essa tendência para o maniqueísmo. Qual a melhor maneira de nós combatermos o maniqueísmo? Esse radicalismo entre o bem e o mal? A única maneira de quebrar o radicalismo que se estabeleceu na humanidade, dividindo-a em dois rebanhos, bons e maus, está na recuperação da moral do Cristo. Resgatar a moral do Cristo. Mas para que isso aconteça, há um outro aspecto muito importante. Saindo daquele acomodamento dos antigos cristãos que queriam quebra-galho das indulgências, porque não estavam dispostos a viver os padrões do Evangelho, nós temos a dizer que o único caminho é esse: vivenciarmos os padrões do Evangelho. Não há outro caminho. O enunciado cristão é muito simples. O ideal cristão é de enunciado muito simples. Ensina André Luiz que com 10 minutos de leitura do Evangelho, teremos um roteiro para toda a vida. 10 minutos de Evangelho. E esses minutos poderão ser reduzidos a alguns segundos diante de um dos maiores, um dos mais espetaculares e maravilhosos enunciados da história da humanidade. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Aí está, caros irmãos, a fórmula mágica para superarmos aquela divisão entre bons e maus. A fórmula mágica para espalharmos o enunciado do Cristo por todo o planeta Terra.
Aí está o caminho indefectível, porque toda a humanidade terá que percorrer. Não há outro caminho. Não há quebra-galhos, não há agrados para hipotéticas potestades espirituais. Apenas o Cristo, com toda a sua doutrina, sintetizada nesta frase: tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também a eles. Eu quero lhes falar rapidamente sobre um enunciado do século XIX. No final do século XIX, mais precisamente no ano de 1896, um escritor chamado Charles Sheldon publicou um livro. E este livro conteve a história de um reverendo chamado Henry Maxwell. Henry Maxwell era um pastor evangélico. E aconteceu um fato interessante na sua igreja. Estava ele no púlpito falando para todo o seu pessoal, os seus seguidores, e eis que, de repente, a elitizada congregação da sua igreja percebeu que entrou um mendigo na igreja. Um homem mal cheiroso, maltrapilho, descabelado. E alguns se levantaram imediatamente para expulsá-lo dali. Foram impedidos pelo pastor Maxwell, que proferiu as célebres palavras que depois se converteram no título de um livro de Sheldon. Em meus passos, o que faria Jesus em favor deste homem que está aqui dentro? Esta fundamental pergunta da literatura cristã atravessou séculos, décadas e chegou aos nossos dias. Em meus passos, o que faria Jesus? Um dos textos mais maravilhosos de Richard Simonetti, que depois tornou-se palestra e capítulo de um dos seus livros, denominou-se Função Social do Evangelho. Essa palestra eu e o Richard fizemos em várias partes do Brasil por muito tempo. Nessa palestra, nós fazíamos um desafio, esse mesmo desafio do reverendo Maxwell, com o objetivo de restabelecer os valores do Cristo e superar a indiferença dos homens em relação aos textos evangélicos. Porque isso é uma coisa muito séria, amigos, seguidores e irmãos. Nós temos tudo à mão. O código de conduta que devemos seguir está à nossa disposição, como disse André Luiz. Com 10 minutos do Evangelho, o ideal cristão pode ser resgatado com 10 minutos de leitura do Evangelho. E foi exatamente isso que Simonetti quis fazer ao escrever esse texto, chamando-nos ao despertamento diante da nossa indiferença em relação aos textos evangélicos. Porque nós, infelizmente, ainda eivados de comportamentos viciosos, parece que ainda insistimos em dividir os homens entre bons e maus. E Simonetti, nesse texto, nessa palestra que fizemos juntos, ele traz de volta o inquietante desafio do reverendo Maxwell. Diante das diferenças sociais, das ainda frequentes palavras maldade e perversidade, definindo atitudes mentais inferiores diante do crime, da carência, da corrupção e da injustiça,
O que faria Jesus em meu lugar? Essa indagação, amigos, irmãos, seguidores, precisaria ficar gravada em nossa mente. Talvez colocarmos num papelzinho, num cartãozinho, colocarmos no bolso, fixarmos no espelho do nosso banheiro, colocarmos como um marcador de livro, porque essa indagação é um brado de alerta. Essa instigante indagação tem por objetivo emitir um brado de alerta a nós, indivíduos que, diante das situações da vida, estamos sendo convidados a seguir os passos do Cristo e a buscar uma melhor maneira de viver. A gente tem a mania de dizer que religião é só coisa para o centro espírita, falar em Jesus fora da igreja ou do templo evangélico é muito esquisito. E eu lhes digo que nada de esquisito existe aí. Eu que fui bancário durante 30 anos, acompanhei muitos companheiros apurados que saíam dos salões de conferências, iam para os banheiros, para num cantinho lá fazer oração, pedindo inspiração para os trabalhos que eles iriam executar. Não tem nada de falta de moda, não. A gente falar no Cristo. Aliás, é uma ducha de água fria quando encontramos alguém falando mal de alguém. Sabe aquele grupinho? André Luiz diz que nós ainda não temos capacidade para desenvolver uma conversa quando tem um grupinho de pessoas, não conseguimos manter o elan superior, falando palavras positivas da vida, por mais de 5 minutos. Nós teríamos que nos condicionar, receber esse convite de estímulo da caridade. Porque esse convite, o que faria Jesus se estivesse em meus passos? Para uns, soa como um estímulo à caridade. Então eu tenho que fazer mais caridade. Para outros, vai ser assim um convite, um impulso para lutar pelo resgate dos oprimidos. Mas, sem dúvida, para qualquer pessoa que ouça esse convite, vai representar um chamado de transformação pessoal. Mas você está falando apenas aqui dos ocidentais que aceitam Cristo. Não estou falando, não. Gandhi, que não era cristão, entendeu que se todos os livros, todas as bibliotecas do mundo inteiro, se elas fossem destruídas, mas fosse conservado o Sermão da Montanha, que o mundo nada perderia em conhecimento e em exaltação à espiritualidade do indivíduo. Olha só, palavras ditas por um não cristão. Este convite, essa chamada, esse cartãozinho que nós vamos colocar ali no nosso espelho, no nosso bolso, ou como marcador dos nossos livros, terá que sempre ser lido e relido. Esse convite é um questionamento sobre como nós temos aproveitado ou não as oportunidades que Deus nos deu na presente existência. E se nós devemos ou não abrir mão daquilo que nós consideramos mais valioso sob o aspecto material, em nome de um bem maior. Não podemos nos esquecer de que, a começar do nosso corpo, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, o nosso lar, a nossa família, as possibilidades que temos de trabalho, de progresso, o nosso ganha-pão, os nossos transitórios bens materiais, tudo isso nos foi dado de presente pela espiritualidade maior, na esperança de que possamos nos desincumbir bem
da tarefa com as quais nos comprometemos quando do planejamento da nossa atual encarnação. Quem se der ao trabalho de ler alguns trechos do livro Missionários da Luz, de André Luiz, vai perceber todo o cuidado que o nosso corpo merece, as oportunidades, as alternativas que surgem. Ora, tudo isso é um presente da espiritualidade. Uma encarnação não é fácil de ser conseguida. Basta fazermos uma conta muito simples, uma aritmética bem elementar. Temos hoje 7 bilhões de espíritos encarnados, aproximadamente. E diz Emmanuel que nós temos uma população em volta da Terra de 21 bilhões, contando encarnados com desencarnados. Também é número aproximado, porque existem sempre indivíduos que estão saindo da Terra e não vão voltar a encarnar nela tão já, e outros que estão vindo de outros mundos para cá, alguns missionários de mundos superiores, ou alguns que mereceram sair dos mundos primitivos, ou mesmo de mundos em expiações e provas, que já se equipararam com a Terra. Enfim, há um trânsito bastante grande. Mas, matematicamente, nós temos 7 milhões de vagas para 7 bilhões de vagas para 14 bilhões de gente esperando para reencarnar. Daí a gente chegar à conclusão de que a concorrência é grande e que nós precisamos valorizar a nossa existência, a nossa família, o nosso emprego, a nossa casa, a possibilidade de falar, de ver, de pensar. E nós, espíritas, partindo do princípio de que a quem muito foi dado, muito será exigido, temos também que pensar que esse chamamento, o que faria Jesus em meu lugar, tem que ser dito a toda hora, para valorizarmos condignamente este precioso bem que é a vida, que é a encarnação. A semeadura feita pelo Cristo, corroborada pelo Espiritismo, destacada por Simonetti nesse seu tema, refere-se à transformação do ser humano, de quem se espera o despertamento espiritual para promover profundas mudanças sociais. Temos notícias que, de uns tempos para cá, espíritos de escola já começam a encarnar no planeta Terra. Como temos notícias de que alguns que estão saindo não vão retornar tão já. Não é impossível que eles retornem, diz-nos Allan Kardec em A Gênese, porque senão estaríamos caindo novamente na história das penas irremissíveis. Não. Aqueles que saem daqui poderão voltar, deverão voltar, terão chances de voltar. Mas que tal se nós despertássemos agora para a contribuição para esses mensageiros que estão chegando, já estão encarnando aqui na Terra, espíritos superiores, a fim de ombrearmos com eles o exército que vai promover as mudanças sociais do planeta? Quando evocamos Jesus como testemunha ocular dos passos humanos, vamos nos lembrar dos valores que ele nos transmitiu, valores de solidariedade e desapego para todos nós que estamos ainda emaranhados nas teias do isolamento e do egoísmo. O que faria Jesus em nosso lugar? Quando Cristo nos convida a orar pelos que nos perseguem e caluniam, nós temos um diferencial. Enquanto que os outros profetas apenas pregaram,
Jesus não ficou na retórica. Prova tal, quando ele diz, orar pelos que nos perseguem e caluniam, ele não está apenas falando da boca para fora. Prova disso é que no madeiro infame, ele não hesitou em rogar a Deus que perdoasse os seus executores. Perdoai-os, Senhor, não sabem o que fazem. Em meu lugar, o que faria Jesus? Ensina-nos, Emmanuel, que em cada situação da vida, nós precisamos treinar a demonstração das marcas do Cristo. Porque os padrões educativos que nos foram legados pelo Cristo, eles existem nas variedades enormes, em todas as particularidades do relacionamento social. Ensina-nos, Emmanuel, que o Evangelho nos permite encontrar as marcas do Cristo nos mais diversos quadros, no trabalho, na simplicidade, no pecado, na pobreza, na alegria, na dor, na glorificação, no martírio. Em qualquer dessas particularidades e relacionamentos sociais, vamos poder sim encontrar as marcas do Cristo. Em cada posição da vida e nas ações mais comuns, nós vamos poder imprimir os registros do Cristo. Eu falei em todas as particularidades. Sejam nas altitudes das administrações políticas governamentais, seja no nosso relacionamento doméstico com o nosso filho, a nossa esposa, nosso irmão, nosso pai, nossa sogra. Em qualquer uma dessas situações, nós vamos poder imprimir as marcas do Cristo. E eu me lembro agora de uma passagem contida no Livro da Esperança, aliás, um livro que foi lançado em 1954, exatamente em exaltação ao aniversário de uma das obras básicas de Kardec. E nesse livro de Emmanuel, chamado O Livro da Esperança, ele destaca... Desculpe, a data não é 54, é 1964. Era o centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro, O Livro da Esperança, há uma página chamada Na Intimidade Doméstica. Emmanuel relembra a página do Bom Samaritano. Ele diz, repete a página e fala todo o percurso dela, todo o enredo dela. Ele finaliza dizendo assim: geralmente nós aplicamos, via de regra, a página do Bom Samaritano em terceiros, pessoas que pensamos nos albergues, nas prisões, fora de casa. Ele destaca que, quem sabe, não seria importante que nós aplicássemos a página do Bom Samaritano nos próximos mais próximos, dentro da nossa casa, do nosso lar, dando aos nossos parentes mais próximos, filho, irmão, esposa, pai, exatamente aquilo que o bom samaritano deu para o judeu, que supostamente era o seu inimigo, sem nada exigir e sem nada perguntar. Em cada posição da vida, meus caros amigos e irmãos, nas ações mais comuns, nós vamos poder, sim, aplicar
os registros do Cristo. E ainda comentando a questão do maniqueísmo, Emmanuel diz assim: diante dos extremismos que ainda vigoram em nosso planeta, temos que nos lembrar de Santo Agostinho. E diz Emmanuel: quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhaste na estrada vulgar. Observa os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. Olha aí. O maior exegeta do Evangelho de todos os tempos, que é Emmanuel, mais uma vez com seu espírito de síntese, diz assim: a marca do Cristo pode ser encontrada e aplicada em qualquer circunstância da vida, a começar do nosso lar, na intimidade doméstica. E ela se caracteriza, se cristaliza pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem de todos. Esta é a fórmula, simples de ser dita. Mas será que nós estamos, mais uma vez, pegando o cartãozinho e dizendo assim: eu estou fazendo na minha vida o que faria o Cristo se estivesse em meus passos? Emmanuel finaliza essa sua exegese, lembrando que nós não devemos cruzar os braços diante do mal, mas devemos amparar o homem caído. Muita gente acredita que o homem caído deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Olha só, olha a grandiosidade dessa interpretação de Emmanuel. Quando vemos, constatamos, entramos em contato com uma pessoa assim, desarvorada, desequilibrada, nós queremos que ela acabe, que ela morra. Mas o Cristo diz: espera aí, você está diante de um enfermo. O enfermo que vai ter a eternidade para progredir. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. No entanto, nesse combate contra o mal, ele espera que nós operemos a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Que perguntas poderíamos fazer para nós mesmos diante da grandiosidade da mensagem cristã, transplantada por Jesus de mundos superiores? Que perguntas poderíamos fazer diante do reavivamento da sua moral proporcionado pela doutrina espírita? Porque o espiritismo nada mais é do que o reavivamento da moral do Cristo. O espiritismo é Jesus que volta a nos falar. Resta-nos indagar, caros irmãos, no final desta nossa conversa, fazer as seguintes indagações. O que temos feito das oportunidades que as inúmeras existências nos têm proporcionado? Vamos continuar marcando passo? Li no livro O Céu e o Inferno que alguns suicidas são suicidas em série. Eles passam por diversas encarnações suicidando-se. E isso vai continuar acontecendo enquanto em uma das existências esse candidato ao suicídio não superar a tendência ao autoaniquilamento. O que temos feito das oportunidades que as várias existências
nos tem proporcionado. Podemos dizer que já ocorreu a nossa transformação íntima? Já podemos afirmar que estamos conseguindo vencer as nossas imperfeições? Ah, mas isso é um trabalho complicado. Num trabalho maravilhoso assinado pelo professor Herculano Pires, ele nos fala do ano novo. Mas ele diz que não haverá ano novo se não houver homem novo. E este homem novo, referindo-se naturalmente a Paulo de Tarso, que sugeria que morresse o homem velho e nascesse o homem novo, é uma tarefa não apenas para um ano, mas vários anos, ou eventualmente em várias encarnações. E nós podemos dizer, nós agora que temos esta chave mágica, essa pergunta, o que faria Jesus em meus passos? Podemos dizer que estamos nos transformando? Já estamos vencendo as nossas imperfeições? Mas isso é uma coisa difícil, complicada. Santo Agostinho, na questão 918 do Livro dos Espíritos, respondendo a uma questão, diz que o homem tem que se conhecer melhor. E referindo-se a um dos grandes sábios da humanidade, Santo Agostinho diz-nos, em O Livro dos Espíritos, que a partir do momento em que nós nos conhecermos melhor, nós vamos superar as nossas más tendências. Mas como que eu faço para me conhecer melhor? Homem, conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando eu estava encarnado na Terra. A cada noite, na minha oração, eu fazia o meu balanço diário. Eu fazia uma introspecção, uma análise interna e perguntava-me sempre: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Ah, infelizmente tem. Eu fiz isso, fiz aquilo, fiquei bravo com meu filho quando me chamou para auxiliar no estudo. Eu menti na hora que tinha alguém querendo falar comigo. Amanhã não farei mais isso. Há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenho que me envergonhar? E mesmo superando a natural racionalização, o que é racionalização? Eu sempre tenho uma desculpa para mim mesmo. Não, eu falei aquele palavrão porque eu fui provocado. Eu deixei de atender o meu filho porque eu tinha que ver os meus assuntos profissionais. Eu menti no telefone porque tal pessoa iria me incomodar. Mas mesmo vencendo esse autoprotecionismo, essa racionalização natural, quando nós nos desculpamos dos nossos erros, talvez, numa dessas vezes, que eu pergunte: há alguma coisa que eu tenha feito no dia de hoje da qual eu tenha que me envergonhar? Olha, eu pensei, e não é que eu esteja me autoprotegendo, não, mas, sinceramente, eu não encontrei nada que eu tenha feito no dia de hoje que eu tenha vergonha. Amanhã tentarei fazer da mesma forma. Foi assim, diz Santo Agostinho, foi assim que eu me tornei um homem de bem. Mas não há lugar para aquele que queira colocar o Cristo em seu lugar para o ódio, para o ressentimento. Há um livro muito interessante que fala a respeito do perdão. O monge e o budista nos diz que nós devemos realmente pensar que o perdão significa
que o amor ao inimigo não é esse amor fraterno. Aliás, Allan Kardec fala também a mesma coisa no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o inimigo não significa baixar a guarda e permitir que ele nos agrida de novo. Significa que não devemos agir em relação a ele como ele agiu em relação a nós, para não criarmos um círculo vicioso que às vezes existe nos processos obsessivos. Já notaram que nos processos obsessivos, nenhum dos dois tem razão? O obsessor, porque não perdoou, e o obsidiado, porque errou no passado. Quando nós nos abstemos da justiça com as próprias mãos, nós nos esquecemos, nos afastamos e torcemos para que o nosso suposto inimigo crie juízo. Porque da nossa parte, nada temos contra ele. Vamos colocar a ofensa que ele nos fez nas mãos de Deus. Já conseguimos superar o ódio e o ressentimento? Somos hoje criaturas melhores do que ontem? De nada adianta nós sermos excelentes médiums, nós conversarmos com os espíritos, sermos catedráticos em doutrina espírita, proferirmos palestras maravilhosas, se nós não conseguimos, nesse balanço diário, dizer: não, hoje eu estou melhor do que ontem. E se eu continuar caminhando nessa toada, é provável que eu venha a retornar à espiritualidade melhor do que quando eu cheguei. Se eu for chamado hoje à espiritualidade, será que eu posso dizer que eu vou voltar melhor do que eu cheguei? Ou será que nós estamos ainda confundindo religiosidade com presença no centro espírita? Ou na igreja? Ou no templo evangélico? Basta eu frequentar que está tudo resolvido? Negativo. Não adianta eu chegar na espiritualidade com uma faixa na testa dizendo assim: fora da caridade não há salvação. Ou com um crachá dizendo assim: espírita. Ser espírita não é privilégio, é responsabilidade. Será que nós já aprendemos a ouvir a voz do Cristo, a quem chamamos Mestre e Senhor, que fazia do espírito de serviço a sua igreja e da prática do bem a sua oração? Uma pergunta final, amigos, irmãos, seguidores. Já estamos colocando Jesus em nosso lugar? Já estamos fazendo exatamente o que ele faria em idênticas circunstâncias? Se essas fundamentais perguntas foram respondidas satisfatoriamente, então sim, amigos e irmãos do Consolador, podemos dizer que já estamos começando a aprender a seguir os passos do Mestre. E no momento crucial de nossas vidas, quando fizermos aquela pergunta fundamental: o que faria Jesus em meus passos? Eu vou dizer, sim, que eu estou agindo exatamente de consciência tranquila. Estou ouvindo com as minhas antenas espirituais ligadas ao meu protetor espiritual. E vou dizer que estou agindo exatamente como Cristo teria agido. E esta é a única forma, caros irmãos, de nós honrarmos a nossa encarnação atual. De aproveitarmos esta extraordinária oportunidade que os nossos mentores nos deram de bandeja, oferecendo-nos o conhecimento da doutrina espírita, que nada mais é do que a revivescência dos ensinamentos do Cristo. E você, que está me ouvindo, está me vendo agora, o que faria Jesus se estivesse em seus passos?
Quero agradecer à direção da Casa O Consolador, que tão generosamente, mais uma vez, me convidou. Quero agradecer esta oportunidade de falar em Jesus. Nós que estamos há alguns dias da magna comemoração, ainda que a data não seja exata, não importa. O que importa é o nosso respeito para com a memória do Cristo. Mas não podemos ficar só na memória. Nós temos que interiorizar os conhecimentos do Cristo. E, acima de tudo, nos momentos mais cruciais de nossa vida, em que tivermos dúvida, o que eu devo fazer agora? Aí vem a resposta, vem a âncora, vem a salvação para a nossa mente. Jesus faria dessa forma. Vou procurar fazer da mesma forma. E quem sabe algum dia vou poder dizer, como Paulo de Tarso em seus tempos afirmou com emoção, algo que ainda não podemos falar, mas quem sabe um dia poderemos, quando ele disse estas palavras: já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive dentro de mim. Que ele esteja sempre conosco. Muito obrigado a todos. Obrigada, Sidney. Foi ótimo. Deus continue abençoando você. Possamos estar sempre juntos, quando você puder vir, nos trazer a sua palavra. Que você tenha um Natal de muita paz, muito feliz, com toda a sua família. Deus o abençoe. Muito obrigada. Obrigado a você, Francisca, pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigada. E sempre que for possível, eu quero estar perto de vocês. Ótimo, agradeço muito, muito. A gratidão é nossa. Muito obrigada. Que Deus o abençoe sempre e a sua família também. Muito obrigado, igualmente.